É tempo de campanha, de promessas e, por isso, várias entidades do setor educacional se mobilizaram para arrancar um compromisso dos candidatos à presidência com o fortalecimento do ensino público, gratuito, laico e de qualidade. A Plenária Nacional de Educação, em defesa da educação e do desenvolvimento soberano do Brasil, se reuniu durante 2 dias em Brasília e produziu um documento. Para explicar as propostas defendidas nesse encontro, o Cidadania convidou Madalena Guasco Peixoto, coordenadora-geral da CONTÉ, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Madalena, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você falasse inicialmente quantas entidades, então, subscreveram esse documento e quantos trabalhadores elas representam, quantos estudantes também assinaram, quer dizer, quantos estão representados nesse documento? Nós somos 16 entidades nacionais, né? Entidades de educação que congregam trabalhadores e estudantes e também movimentos sociais, como a União Brasileira de Mulheres e outros movimentos. Além de, nós representamos mais ou menos 4 milhões de trabalhadores do setor público e do setor privado que atuam na educação. E os estudantes, somente a UBS e a UNE representam mais de 40 milhões de estudantes em todo o Brasil. A proposta central, ou seja, como eu falei, é fortalecimento do ensino público. Há alguma proposta para o ensino privado? Ou seja, porque hoje o governo dá incentivos, o ProUni, o FIES, né? O que as entidades, então, defendem nesse aspecto? Basicamente, 2 pontos. Primeiro, a criação de um Sistema Nacional de Educação, que é uma bandeira que nós defendemos desde a Conferência Nacional e que agora está formulado no Plano Nacional de Educação. E esse Sistema Nacional, ele tem que regular a educação, seja pública ou privada no Brasil. Então, a nossa ideia é que ele seja constituído, de fato, nos próximos 4 anos. Ele aparece no Plano Nacional, mas ainda não existe um projeto de lei que regulamente a criação do Sistema Nacional. Pois o sistema, quer dizer, em que ele vai se diferenciar? Porque nós já temos o Plano Nacional de Educação, né? Já está em vigor, embora ele preveja o cumprimento das metas ao longo de 10 anos, né? Até 2024. Qual é a diferença do Sistema Nacional de Educação para o sistema atual? Nós temos um problema no Brasil que é o seguinte: como nós hoje temos um sistema federal que cuida das universidades e escolas técnicas, um sistema municipal que cuida da educação infantil e ensino fundamental, e um sistema estadual que cuida do ensino médio e profissional, e algumas universidades, porque tem estados que têm universidades, nós temos problemas em cumprir as metas de estado. Por quê? Porque nós aprovamos um plano nacional que envolve metas do ensino infantil, envolve metas do ensino estadual, né, ensino médio, e se os estados e municípios não estiverem articulados numa articulação nacional, por isso nós chamamos de sistema, fica difícil você cumprir as metas que foram elaboradas na lei de estado, que é o Plano Nacional de Educação. Ou seja, que cada um fica trabalhando isoladamente. Exatamente. E ninguém vai cumprir o que é previsto para todos. Exatamente. É isso? Tá, e o sistema, então, ele vai articular melhor isso. Né? Tá, agora, a gente vai falar do Plano Nacional de Educação, do cumprimento das metas daqui a pouco. Antes eu queria perguntar se a plenária discutiu, se tem alguma posição sobre a proposta defendida pelo senador Cristóvão Buarque de federalização do ensino básico. Nós não discutimos isso na plenária. Nós nos baseamos na plenária naquilo que foi aprovado no Plano Nacional de Educação e a necessidade da implementação do que foi aprovado. A lei da federalização é uma lei que está ainda sendo debatida pelas entidades. É polêmico, o projeto é polêmico, existem entidades que concordam e entidades que não concordam, mas nós temos um problema que é o problema estrutural mesmo no Brasil. Como na Constituição de 88 nós criamos, na verdade, 3 subsistemas, e colocamos a escola básica dividida em 2 sistemas, que é o municipal e o estadual, uma proposta desse tipo terá que fazer uma mudança constitucional. Não é? Porque você não consegue federalizar a educação básica se você não mexer em artigos da Constituição que colocam a questão da municipalização do ensino infantil e da estadualização, né, no caso, do ensino médio.
Agora, a questão da educação integral, que é vista por muitos, né, como uma saída para a educação no Brasil, né? Qual é a posição da entidade? Não, nós defendemos a educação integral. Agora, nós defendemos a educação integral com ampliação da rede. Porque nós tivemos no Brasil um problema que foi, lutamos pela universalização, não é? Hoje nós temos um ensino fundamental universalizado. Só que essa universalização, ela não se deu com o implemento financeiro, de financiamento da educação, e nem com a ampliação da rede. Então, na verdade, hoje você tem, não um turno, você tem vários turnos dentro da escola. Você ampliou o número de alunos para o professor, para tentar universalizar. E com isso foi ficando cada vez mais longe o ensino integral. Então, nós lutamos, e o PNE faz uma meta audaciosa, né, de período integral nos próximos 10 anos, nós lutamos por período integral porque nós acreditamos que a educação ela tem que cumprir um papel bem mais amplo do que apenas ensinar determinados conteúdos. Ou seja, não é só formar trabalhadores, Exatamente. É formar cidadãos. É Exatamente. Esse? Tá. E por que vocês também consideram importante que seja definido como uma educação laica? A realidade é que boa parte dos colégios particulares hoje no Brasil são colégios ligados a instituições religiosas, né? Principalmente Não, sim, a Igreja Católica. Nós defendemos na Confederação que a educação privada, a educação religiosa, deveria ser um direito democrático. Então, nós lutamos por um sistema público de educação universalizado de qualidade para todos. Então, o cidadão que quiser fazer uma escola de cunho religioso, né, de orientação religiosa, ou privada, ele deve ter o direito democrático. No Brasil, infelizmente, isso não acontece dessa forma. Hoje, a educação privada, ela não é um direito democrático. Ela tem se colocado como uma única opção, no caso principalmente da educação superior e educação infantil, porque não existe vaga suficiente para toda uma demanda de jovens que querem entrar nem na universidade e nem de crianças que precisam ser atendidas na educação infantil. Então, nós defendemos o ensino laico porque é uma defesa republicana, né? A República se baseia na ideia de um ensino público e laico. E, nesse sentido, nós defendemos esse princípio republicano. Mas não temos nada contra, não é, obviamente, a existência de escolas privadas de orientação religiosa, como uma opção democrática da família de colocar os seus filhos nessas escolas. Veja, então vamos agora falar do PNE, do Plano Nacional de Educação. São 20 metas, né? Uma delas estipula que o investimento público em educação pública chegará a 10% do PIB em 10 anos, Isso. Ou seja, em 2024. Vocês acham que esse recurso, não podemos falar em termos absolutos, né? Ele será suficiente para custear as outras metas do plano? Sim, nós consideramos que 10% é suficiente, tanto que nós lutamos, quando a proposta incluía apenas 7%, né, nós lutamos para que fosse ampliado para 10%. E conseguimos alguns avanços, inclusive com a aprovação, né, da lei do Fundo Social do Pré-Sal para a Educação e também dos 75% dos royalties do petróleo, que fortalecem, né, recursos ou que trazem recursos para que seja cumprida essa meta dos 10%. Mas nós consideramos também que somente essas duas iniciativas, elas são limitadas, elas não vão conseguir dar conta de cumprir, de fato, a possibilidade de recursos de aporte no sentido de cumprir os 10%. Então, as entidades no documento também fazem algumas propostas para que seja debatido no Congresso Nacional, né, e para que a gente, de fato, garanta os 10% para a educação. Ou seja, o que você está dizendo é que só com recursos do orçamento federal, ou seja, e não é só do orçamento federal, dos governos estaduais e municipais também, só com recursos orçamentários anuais não se chegará a cumprir aos 10%. Vocês propõem outras fontes de financiamento, algumas que não existem hoje, né? Exatamente. Eu queria que você falasse quais são. Então, entre elas, nós estamos propondo que seja discutido novamente um imposto sobre circulação financeira, principalmente as especulativas. Né? Existiu o CPMF, né, que era para todos os brasileiros, ele deixou de existir, mas o que acontece é que os brasileiros trabalhadores como eu deixaram de pagar o CPMF, mas não foi só eu que deixei de pagar.
né? Os grandes especuladores na Bolsa também deixaram de pagar o CPMF. Então, nós estamos pedindo que se pense, né, na criação de um imposto que incida, de fato, né, na especulação financeira, nos grandes negócios da Bolsa, e que esse recurso venha para a educação. Ou seja, não seria sobre todas as transações financeiras. Exatamente. Somente só sobre grandes movimentações especulativas. Especulativas. Tá? Você me falava também antes sobre o imposto sobre grandes fortunas. Exatamente. Também. No Brasil existe um projeto de lei que foi apresentado há algum tempo e que não consegue tramitar. Né? Obviamente porque não deve existir interesse em se taxar grandes fortunas. Né? Mas existe a possibilidade desse projeto de lei se tramitar no Congresso, se houver uma pressão social. Né? Então, o Brasil é um dos poucos países em que não existe um imposto sobre grande fortuna, e esses impostos, eles são impostos num montante significativo. Né? Existem cálculos que dizem que no Brasil, 910 pessoas movimentam, né, individualmente mais de 120 milhões cada uma. Elas representam sozinhas 13% do PIB. Se essas grandes fortunas forem taxadas, né, ou for cobrado imposto, nós teremos recurso suficiente para colocar na educação e cumprir a meta dos 10%. Há uma análise também, ou seja, a pergunta é, somente aumentar as fontes de financiamento, ou seja, dobrar o volume, triplicar o volume de recursos disponíveis, será que isso é suficiente para dotar o Brasil de uma educação de qualidade, como vocês defendem? Não, só o recurso financeiro não vai dar conta de elevar a qualidade da educação no Brasil. A educação é complexa, ela envolve mais do que medidas financeiras. Né? Nós precisamos melhorar a carreira docente. Né? Nós não temos no Brasil professor que é dedicação exclusiva. Né? O professor hoje, ele dá aula em várias redes, ele dá aula em várias escolas. Né? Então, uma das lutas nossa é que você tenha um plano de carreira e esse plano de carreira e o salário seja compatível a um plano de carreira com dedicação exclusiva, para que, de fato, o professor possa se dedicar a uma única escola, né, e se formar, fazer educação continuada, enfim, que são fundamentais para que ele se qualifique como profissional. Além disso, nós precisamos diminuir o número de alunos por sala. Como eu disse, nós universalizamos a educação no Brasil, mas nós não aumentamos o número de profissionais e nem o número de escolas, né? E isso criou uma dificuldade maior, que mexe com a qualidade, ou seja, aumentou o número de alunos por professor em sala de aula. Então, nós temos que também discutir a diminuição desse percentual de aluno por professor em sala de aula. Além de outras questões, porque a educação também está relacionada à saúde, está relacionada a lazer, está relacionada a um conjunto de elementos que no Brasil, infelizmente, os ministérios atuam muito separadamente. Né? Poucas são as iniciativas que são feitas num conjunto de ministérios para poder atender, né, a juventude de uma forma mais integral, seja na escola, seja fora da escola ou no seu meio, né, no seu entorno. Então, essa também é uma bandeira que os movimentos de educação, as entidades de educação lutam para que seja feito. Né? Além, obviamente, de melhorar a possibilidade de qualificação docente. O PNE traz metas audaciosas nesse sentido, de melhorar a qualificação do professor da educação básica, com mestrado e doutorado, e melhorar também a qualificação dos professores que atuam no ensino superior. Né? Para muitos, a gente vê também na experiência internacional, Finlândia, que é um exemplo, né, para todos, os professores, eles são constantemente cobrados. Ou seja, o plano de carreira eles só ascendem no plano de carreira se conseguirem cumprir metas de qualidade, né? Por que é tão difícil implantar isso no Brasil? É que, na verdade, hoje nós não temos como cobrar meta de qualidade, porque a situação na qual o professor atua é uma situação muito adversa, né? Então, nós, por exemplo, somos contra uma meta que foi aprovada, uma estratégia que foi aprovada no PNE, que diz o seguinte, que a escola que elevar o IDEB, o professor será premiado com aumento do salário, com gratificação. Primeiro que o IDEB é um índice que, na verdade, não mede qualidade, porque
Se você pode aumentar o índice do IDEB num determinado município, mantendo a escola que estava sem qualidade, porque o IDEB é um índice estatístico. Então, nós lutamos pela criação de um sistema nacional de avaliação da educação básica, que leva em consideração todos os elementos que estão inseridos no contexto educacional. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que o professor, ele atua em situações muito diferentes, a depender do bairro onde ele está, a depender das condições que ele enfrenta, e, portanto, não tem sentido você premiar um professor que se sacrifica, muitas vezes tomando 3 ou 4 conduções para chegar na sua escola, e o seu IDEB é baixo, de um professor que atua no mesmo bairro que mora, e que é um bairro um pouco mais nobre da cidade, e seu IDEB é maior. Então, nós achamos que essa visão de meritocracia não é uma boa visão, porque nós temos que primeiro garantir condições básicas de qualidade de atuação dos profissionais de educação, sejam eles professores ou outros profissionais que atuam também na escola, que também são importantes na educação dos jovens e crianças. Você falou, no tocante ao salário dos professores, hoje a gente tem um piso, né? Mas muitos estados brigam na justiça, conseguem liminares para não cumprir o piso, né? Exatamente. Como é que fica essa situação? Então, nós estamos vendo, na verdade, o Supremo Tribunal já se manifestou pela obrigação de todos os estados que tinham entrado com recurso pagarem o piso. Né? O piso é uma lei de Estado, faz parte da Constituição brasileira e representou um avanço, né? Mas ainda precisa discutir o piso da educação privada, porque esse piso ele se aplica aos profissionais que estão na rede pública, né? Os profissionais que estão na rede privada não têm piso. Mas, enfim, foi um avanço ter conseguido esse piso. Só que também ele é insuficiente, né? Uma das bandeiras que nós defendemos no PNE, que foi aprovada, é que o profissional de educação, professor, ele receba o mesmo tanto que recebe no município e no estado profissionais que também têm graduação. Porque hoje ele recebe 60% a menos. Só que ele é um profissional tão importante quanto um engenheiro, que é contratado no município, para ser engenheiro do município. Só que ele recebe 60% a menos. E é ele que é responsável pela formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, nós estamos lutando também para que, de fato, essa meta seja cumprida. No PNE, ela está colocada em 6 anos que a gente resolva isso no Brasil, o que vai ser um grande avanço. Uma outra questão, o PNE fala muito no custo-qualidade-aluno, né? Que isso vai ser a referência para os investimentos em educação. Qual é a posição das entidades sobre esse custo? Nós defendemos o custo aluno-qualidade, não é? Que no PNE ficou aprovado inicialmente custo aluno qualidade inicial e em 10 anos o custo aluno qualidade total. O que é que nós estamos chamando de custo aluno qualidade? Hoje o financiamento de educação avançou muito com o Fundeb, né? Porque foi para toda a escola básica. Mas ele é feito per capita, ou seja, é feito pelo número de alunos que estão inseridos nas redes. E aí é dado um investimento para o município e para o Estado. Quando o município e o Estado não é capaz de cumprir a meta estabelecida pelo Fundeb, a União complementa. Qual é a diferença disso para o custo aluno qualidade? Custo aluno qualidade, você não vai trabalhar com a ideia do per capita. Por quê? Porque nós temos muita diferença nos municípios com relação a elementos que constituem condições de qualidade. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma meta em 5 anos de diminuir para 15 alunos por professor na educação infantil. Existe município que tem 30 alunos por professor. Existe municípios que tem 20. Então, o financiamento, ele tem que levar em consideração essa meta. Então, ele vai ser diferenciado de município para município, porque ele vai estar baseado nos índices de qualidade, ou nos princípios ou elementos que constituem a qualidade, como, por exemplo, número de alunos por sala. Plano de carreira. Existem municípios que não têm plano de carreira. Existe município que tem plano de carreira. Se a meta é, em 5 anos, instituir o plano de carreira para todos os profissionais, em 10 anos, 100% dos profissionais estarem com plano de carreira, nós vamos ter que analisar os estados e os municípios de forma diferenciada. Isto é o custo aluno-qualidade. E, claro, tem o mesmo princípio que o Fundeb, porque, no caso, o município e o Estado não tendo condições
né, de financiar aquele aporte, né, necessário para cumprir a meta, o governo federal vai ter que entrar com o recurso necessário para complementar. Voltando à questão do piso do professor, eu queria perguntar também, se alguns estados hoje não querem pagar esse piso, alegam não ter condições, isso também não vai ser obstáculo para que eles não cumpram as metas do plano? Ou seja... Então, nós temos uma diferença com relação ao plano passado, né? Que, como nós sabemos, só cumpriu 35% das metas, o que é uma pena, porque nós temos metas nesse novo plano nacional que são referenciadas há 10 anos atrás, porque nós não conseguimos cumprir. Então, é uma pena. Agora, nós tivemos algumas diferenças com relação a esse plano. Primeiro, nós temos um controle maior. Existe previsto no próprio Plano Nacional um controle tanto dos órgãos nacionais, né, como o CNE, como o Ministério da Educação, o Fórum Nacional de Educação, que passa a existir, as conferências de educação que se dão a cada 4 anos e que vão ter condições de medir o que foi cumprido nesses 4 anos, além, né, da divulgação de dados que o INEP vai ser responsável por fazer, de dar os dados de quem está cumprindo as metas, em que nível e qual meta, né, nos municípios e estados. O que garante a possibilidade de ações, né, por parte da federação, dos municípios e estados, no sentido de cumprir a meta que não está sendo cumprida. Além disso, nós temos uma outra questão, que é a formação dos fóruns municipais e estaduais. Além do Fórum Nacional, foram criados os fóruns municipais e estaduais. Esses fóruns são independentes. Eles faz parte ali do fórum o movimento social, o movimento de trabalhadores, né, a Secretaria de Educação do município e do estado, enfim, que tem por objetivo discutir o Plano Nacional e os planos municipais e estaduais, e acompanhar a implementação. Então, nós acreditamos que, claro, nós vamos ter que fazer uma luta, né? Nós sabemos que o estado que não quer cumprir uma meta de piso, que é até baixo, né, vai ter que ter resistência popular, vai ter que ter movimento exigindo. Mas nós achamos que com essas medidas que foram tomadas, como a criação dos fóruns municipais e estaduais, essa pressão vai ser mais organizada. Madalena, quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso no seu trabalho. Esperamos que você compareça aqui em outras oportunidades para o Cidadania. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, as entidades agradecem a oportunidade de colocar e divulgar o nosso manifesto. O assunto do Cidadania foi o fortalecimento da educação. Quem conversou conosco foi Madalena Guasco Peixoto, coordenadora-geral da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Se tiver críticas e sugestões, você pode ligar para o Alô Senado. O número é o que aparece aí na tela. Outra forma de encaminhar a sua opinião é acessar www.senado.leg.br/TV. Esse é o mesmo endereço para baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e não perca o próximo Cidadania.